companheiros do núcleo, queridos amigos e irmãos, todos saudosos, né, da presença constante nesta casa que aprendemos a amar, e agora indo para quase 11 semanas, né, de preocupações em relação à nossa saúde, ao trabalho não presencial, extremamente virtual, mas graças à tecnologia, estamos aqui hoje nos aproximando e trazendo um tema que vai ser muito importante para esse período próximo do Carnaval. Mas antes vamos fazer a nossa prece, pedindo a intuição necessária aos amigos espirituais do núcleo, para que eles possam nos intuir da melhor maneira possível, para que possamos falar as verdades que chegam do plano maior em relação a esta festa pagã, sim, e que esse ano será amenizada em relação a tudo isso que nós falamos, das dificuldades, das aglomerações e coisas do tipo. Mas ainda preocupante pela sintonia mental que nos envolve nesses 4 dias dedicados aos festejos de Momo. Então, nós vamos procurar, através desse estudo, com a bênção dos amigos espirituais que nos cercam e que já sentimos a presença deles nesse momento ao nosso redor, para que sejamos fiéis àquilo que a doutrina nos envia para a reflexão, para as nossas tomadas de decisões futuras, através do nosso livre-arbítrio, com a ajuda que trarei aqui, não só da doutrina espírita, mas de Chico Xavier, de Bezerra, de André Luiz, de Emmanuel, esclarecendo o cuidado, o respeito que devemos ter conosco mesmo, nesses períodos tão delicados, que, de forma inteligente, os nossos irmãozinhos infelizes se aproveitam da nossa invigilância, promovendo excessos de toda ordem. Por isso, assim pedimos a bênção necessária para que possamos iniciar o estudo desse dia tão esperado por todos nós. Muita paz a todos. Então, companheiros, eu vou agora levantar aqui o meu slide, só um minutinho. Pronto, está chegando aí para vocês. Aí está. A visão espiritual sobre o Carnaval. Todos os anos eu tenho um trabalho que me é confiado pela Casa de Eurípides e por várias outras casas, né, do Rio de Janeiro, sobre esse material que eu já venho preparando, já tenho montado há mais de 6, 7 anos. Mas a cada ano eu vou aprimorando, né, tirando algumas coisas, acrescentando outras, porque a doutrina não para no tempo, né? Ela continua evoluindo e as informações vêm chegando, como algumas que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. E que eu convido vocês a uma boa reflexão e que, se puderem passar para aqueles companheiros que não estejam assistindo online com vocês nesse momento, eu agradeceria muito, porque tem muita informação em que nós vamos trabalhar não aquele conceito rigoroso, né, da doutrina em relação ao perigo do Carnaval. Nós vamos mostrar as possíveis consequências dos exageros e dos excessos que ocorrem durante o Carnaval. E sempre que eu monto esse material, eu começo, né, brincando com aquela música do Caetano Veloso, onde ele escreveu, né, lá na década de 70, década de 80, acho que final da década de 70, né, que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Bom, isso para quem não na vida espiritual, na imortalidade do espírito, né? Porque atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, com certeza, principalmente se esses espíritos desencarnaram ainda gostando do Carnaval. Por quê? Porque a morte não muda absolutamente nada.
E nós seremos, na pátria espiritual, o que somos aqui. E em determinado momento do nosso trabalho, nós vamos revelar mensagens de belezas, né? Que a população de desencarnados é 3, 4 vezes e chega até 5 vezes maior do que a população de encarnados naqueles blocos que vocês já acham que é um absurdo a quantidade de pessoas que lá estão. E de desencarnados, 3 a 5 vezes mais, minha gente. Percebam a importância do significado da nossa doutrina para essas avaliações fora do corpo espiritual. Eles estão vivos, eles não morreram, não. E vão precisar que possamos, que a gente possa estar ali com eles para, através dos miasmas, eles possam ser alimentados por vibrações, inclusive vibrações deletérias, que saem do nosso coração, de forma invigilante. E assim, então, nós vamos começar citando as 2 fontes principais desse trabalho. Esse trabalho é ancorado em 2 livros básicos, como eu sempre faço, já vai agora para 7, 8 anos, né? Os 2 livros do Divaldo. O clássico Nas Fronteiras da Loucura, onde, nesse livro, Bezerra de Menezes, né, através do auxílio do espírito Manuel Filomeno de Miranda, algumas informações das atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma equipe espiritual sob o comando dele, do nosso querido médico dos pobres, durante os dias de carnaval. Esse livro foi escrito, saiu a prelo, né, no início da década de 80, mas nós já temos informações que na década de 60, a equipe de Bezerra já estava de prontidão ali no Campo de Santana, porque é nas Fronteiras da Loucura que nós ficamos tomando conhecimento daquelas tendas, tipo aquelas tendas árabes que a gente vê na praia. Um monte delas tomava o espaço do Campo de Santana, que é o olho do furacão ali do Carnaval do Rio de Janeiro. E, através da ajuda espiritual, ectoplasmática de cada um de nós, doando energias para que, através de um duto magnético invisível, essas energias ectoplasmáticas cheguem ao Campo de Santana, através do culto do lar, através das leituras que fazemos do Evangelho durante esse período, das reflexões, da Comerge, do ENEF e de todos os outros encontros de jovens e de família no Brasil inteiro. Porque cada cidade brasileira também tem um campo desse a socorrer. E nesse livro, em especial, nós vemos ali os grandes voluntários trabalhando ao lado de Bezerra, auxiliando aqueles, principalmente aqueles que desencarnam pelos excessos cometidos durante os 4 dias de carnaval, e que nós vamos comentar aqui. E foi com muita alegria, numa reunião com alguns companheiros diretores do CERJ, na semana passada, que eu fiquei sabendo, através do grande companheiro espírita e médium César Reis, nos trazendo uma mensagem através da sua vidência, ao ser informado e passar exatamente nesse período no centro da cidade, ali naquele mesmo local que eu comentei com vocês. Agora não são mais tendas. O César Reis falou que aquelas tendas utilizadas como acampamentos eram quase que antigamente desmontadas para que no outro carnaval elas estivessem ali. E o César Reis nos traz que agora no Campo de Santana existe uma edificação definitiva de um hospital comandado por Bezerra de Menezes. Essa informação esse livro é da década de 80. Essa informação é de agora, desse ano. César Reis, então, com a sua evidência, viu aqueles dutos
né? Cheio de energia esverdeada, vindo de todas as regiões do Rio de Janeiro, levando ectoplasma para alimentar os trabalhadores nessa assistência fraterna aos desencarnados, aos socorristas, que, segundo César Reis, chega a mais de 1.000 médicos voluntários trabalhando com Bezerra. Então, aquelas tendas agora viraram edificações permanentes que vão ficar ali para sempre. E eu, aí já sou andando assim, né? Nesse momento de pandemia, de desencarnes coletivos que aconteceram em grande quantidade, quantos espíritos ali também não foram atendidos durante esses 11 meses que nós estamos vivendo uma experiência extremamente significativa para o nosso espírito? Que notícia interessante, né? Então, agora, mais de 1.000 médicos trabalhando com Bezerra de Menezes dentro daquele prédio, que deve ser uma coisa maravilhosa. O César Reis deve ter ficado maravilhado, né, quando percebeu pela sua mediunidade aquilo que ele, na vidência, né, aquilo que ele nos descreveu. E o outro livro é um outro não menos importante, também do Divaldo, Entre os Dois Mundos, em que o Manuel Filomeno descreve, relata o socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho, encarnados e que passam por grandes perigos nessa época. Aliás, o socorro espiritual já está chegando já nas nossas residências. Já temos que ficar preocupados, já temos que ficar antenados com os bons pensamentos, né? Vibrando em coisas boas, pensando em coisas boas, evitando as armadilhas que esses irmãozinhos inferiores sabem muito bem impetrar. E se você ficar invigilante, eles te pegam de surpresa, porque nós podemos falar de tudo dos irmãozinhos infelizes ou obsessores, menos do que eles são burros. Eles são muito inteligentes. Muito inteligente. Em matéria de planejamento estratégico, isso aí eles entendem muito bem. E quando eles dão um bote, geralmente eles não perdem. O bote é certeiro. Daí a importância de hoje a gente estar sempre voltado para o trabalho da Comerge, com a garotada, né, que desta vez será virtual, e do ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, que na casa de Eurípides Barçanufo estará atendendo no horário de 1h30 a 4h da tarde, para quem desejar estar conosco participando do ENEF. Momentos em socorridos e socorremos, né, a determinadas pessoas que chegam lá em busca de socorro espiritual, de um atendimento, em casos em que nós percebemos, inclusive, possibilidade de suicídio. Problemas familiares, brigas, separações, agressões sérias, e que nós ali envolvemos com os amigos médios que ali estão no atendimento fraterno. Alguns nem sabem como chegam à casa espírita. Nem sabem como chegaram lá. Vieram caminhando e viram a casa, a porta. Daí a importância das casas espíritas estarem atentas nesse período. Infelizmente, as portas abertas, nós sabemos a dificuldade nesse ano especial. Mas sempre no Carnaval, as casas espíritas devem estar atentas a estar com essas portas abertas para atender aquele que vem com o coração pesado e que precisa de um apoio fraterno. Teremos, sim, o atendimento fraterno online, né? Já estamos trabalhando nisso, mas é um momento delicado. E provavelmente, no próximo ano, já estaremos presencialmente, graças com a chegada da vacina e da ciência, sempre ao nosso favor. Muito bem. Citado as fontes principais, vamos voltar ao tempo um pouco para saber as origens do Carnaval. Carnaval não é da Idade Média, nem da alta ou baixa Idade Média. Ela já começa de uma forma bem delineada há 10.000 anos antes de quando homens, mulheres e crianças se reuniam no verão europeu, do norte europeu,
com os rostos marados, os corpos pintados, para espantar o demônio da má colheita, porque aquele período era o período do solstício de inverno, finalzinho desse período, e coisas boas poderiam vir para a lavoura. Novas plantações, né? Alimentos novos, bons e fartos sobre a mesa. Então, com esse tipo de ritual primitivista, podemos dizer até assim, eles tentaram os demônios. Estou falando há 10 mil anos antes de Cristo. Eram festas populares, né? Esses povos antigos e milenares, né? Faziam com que as pessoas bebessem demasia e se entregavam aos prazeres coletivos de toda a ordem. Mas, com o passar do tempo, veio uma nova coloração nesse estilo de respeitar o solstício de inverno. Aí surgem as primeiras características presentes no carnaval de hoje, já no Egito Antigo, quando se homenageava a deusa Ísis e o touro Apis, também em função dessas celebrações pós-final do solstício de inverno. Então, nós já encontramos isso no Egito, na Grécia, nas festas lupercais, entrando na primavera, simbolizando, né, essa nova fase da natureza em relação ao nosso planeta. Repare que tudo tem um contexto, né, bem característico, né? Em Roma, as chamadas Saturnálias, que no ápice das festas chegava a imolar vítimas humanas, jovens virgens previamente escolhidas para ser entregue aos deuses romanos para aplacar os fenômenos da natureza. E as bacanálias da Grécia. Era homenageado o deus Dionísio, ou o deus Baco, o deus do vinho. A gente fala bacanália como se fosse um palavrão, mas as bacanálias vêm da origem do deus Baco, que nós vamos falar daqui a pouco. Repare que todo esse material eu tirei do livro Nas Fronteiras da Loucura. As páginas que eu vou colocando aqui é referente à minha edição. Se não for a primeira, é a minha segunda edição. Foi logo no início que eu comprei esse livro. Então, Bezerra diz logo no iniciozinho do livro que, num ponto, todos concordam. As grandes festas, como o Carnaval, estão associadas a fenômenos astronômicos e a ciclos naturais de um passado bem distante. Então, assim, a história do Carnaval foi se adaptando com o tempo, se adaptando com o tempo, até chegar a esse estágio que nós estamos vivendo hoje e que vamos comentar daqui a pouco, na terra do Cruzeiro. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que coisa, né? Que contraste, espiritualmente falando. Mas, voltando ao significado dos termos, na etimologia da palavra. Saturnária vem em homenagem ao deus Saturno, eram festas romanas em honra de Saturno, na qual predominava a licenciosidade e a orgia de toda ordem. Gente, quando eu falo de toda ordem, vocês já estão imaginando o que eu estou falando. A bacanalha, ou bacanal, que era um festim de devassidão, de orgia, era em honra ao deus Baco, o deus romano do vinho, ou a Dionísio, se fosse na Grécia, como nós falamos. Isso nós tiramos lá da enciclopédia Guggenheim. Mas a composição do verbete que é interessante. Carnevale, vem do latim carnevale. O verbete carnaval foi composto por essas primeiras sílabas da palavra carnevale. A carne de nada vale. A carne de nada vale. Carnevale. Então, nesse período romano, onde os grandes senadores políticos invertiam os papéis com os escravos, deixavam eles comandar a casa durante 1 ou 2 dias,
faziam jogos, brincadeiras entre eles. Era um momento muito delicado, moralmente falando, né? Nesse período de Roma, há mais atrás. Um período muito delicado. E as vibrações, as faixas vibratórias da Terra, se aqueciam desses miasmas negativos. Quando eu coloco aqui a falta de bom senso, quando nós falamos Brasil, coração do mundo, num país do carnaval, certa vez eu ouvi numa palestra do Divaldo, quando a gente assistia aquelas palestras na Barra, né? Naquele shopping lá da Barra, no Via Parque, né? Ele, certa vez, foi um período logo após o carnaval, ele estava falando sobre essa temática. E ele nos esclareceu que no mundo espiritual superior, nesse período do carnaval, quando nós olhamos para a geografia do Brasil no planeta Terra, nós vemos nuvens densas, escuras, envolvendo as cidades da Bahia, Salvador, em especial, e Rio de Janeiro. Densas nuvens negras que impossibilitam, em muitos casos, a ajuda espirituais por serem extremamente densas, saindo do nosso pensamento. E não precisa estar presente na festa. Depende do teu padrão vibratório, até mesmo vendo a televisão. Isso mostra a sintonia magnética de vibrações ligadas aos nossos miasmas deletérios. Como nós empestamos o espaço com vibrações ruins. E, portanto, essas faixas vibratórias, Manuel Filomeno deixou claro num texto, até coloquei aqui, o que ele colocou no livro, assim que ele chega à pátria espiritual. Vejam o que o Manuel Filomeno fala. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano, na crosta. São vitalizadas, olha aí, são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem a condensação perniciosa. Veja só. E ele não para ainda, não. Ele ainda complementa com esse problema da concentração mental. Olha o que ele diz aí. A grande concentração mental de milhões de pessoas, naqueles blocos, né? Centenas, milhares de pessoas, na fúria carnavalesca, irradiações dos que participam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos de estar até ali. E cá para nós, né? O mundo espiritual inferior não gostou de nada de não ter carnaval esse ano, não. Não gostaram, não. Então, afetava para pior a imensa área de trevas ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Todos que eram influenciados magneticamente, mediunicamente. Por quê? Porque o espírito está desencarnado. Ele gosta daquilo. Ele quer se drogar, ele quer beber, ele quer se locupletar através do sexo. Mas não pode, ele está desencarnado. Literalmente, ele vai arrumar um médium para ser o seu link para os prazeres que ele não pode ter materialmente falando. Essa é a grande... Quando nós falamos com a garotada, inclusive na evangelização, na mocidade, na pré-mocidade, já vi muitos jovens, gente, falando: tio, o senhor está colocando isso aí para botar medo na gente. Eu juro para vocês. Eu já ouvi várias vezes isso. Você está tentando amedrontar a gente.
Você não está querendo que a gente vá para o carnaval, mas a gente sabe até onde pode ir. Ora, essa frase, meu amigo, quem tem mais de 60 anos já escutou muitas vezes. E sabe as consequências quando um jovem fala tal coisa. É a primeira porta que ele vai encontrar, aquela porta enorme, aquela porta larga, para encontrar a armadilha lá fora. Eu sei até onde eu posso ir. Não sabe, não. O jovem está aprendendo isso agora. Então, eles acham que nós estamos botando medo neles, fazendo com que eles devam ir para a comércio, ou ficar em casa com os pais, ou ir fazer um passeio, ou numa reflexão maior, qualquer lugar que seja mais tranquilo. Mas não é isso que a doutrina nos passa. Veja o slide seguinte. Nesse período, ainda sobre obsessões coletivas, Filomeno fala: nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões. O cara vai lá no bloco, não sabe por que está indo atrás. Eu desde gostei de carnaval. Fui levado 2 vezes num clube, Jacarepaguá Tênis Clube, né, lá na Praça Seca, nos tempos que nós podíamos ir num carnaval razoável, né, tranquilo. Que, aliás, não tem problema nenhum. O carnaval é uma festa folclórica que você poderia brincar com seus filhos no play, né? Até mesmo num clube, sem problemas maiores, dentro de um espírito de não licenciosidade, mas de folclore, de diversão. Uma festa de aniversário, uma festa de 15 anos, uma festa de casamento. Problemas são os excessos que ali ocorrem. Mas quando eu fui levado 1 ou 2 vezes para o clube, né, eu ficava aquelas pessoas rodando em torno do salão, de lugar nenhum, indo para um outro lugar menos interessante ainda, ficando rodando. O que é que esses caras estão rodando aí? Eu não entendia nada e pedia para ir embora. Olhando de fantasia. O pessoal queria me fantasiar. Não tinha prazer nisso aí. Não tinha prazer nenhum nisso. Desde pequeno. Não isso aí. Minha opinião. Respeito quem gosta. Respeito quem gosta das escolas de samba. Eu nunca iria para ver um show. É um show, né? Mas eu não pagaria para ficar ali tanto tempo para ver um show. Vejo em casa uns aspectos rápidos na televisão, mas não me aprofundo daquilo. Respeito que gostem disso, mas nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existência, alucinam indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores, entre aspas, podendo sérias dificuldades, não só no dia seguinte, porque os amigos espirituais dizem, no carnevale, onde a carne de nada vale, segundos de prazer podem trazer séculos de sofrimento. É a tua posição do livre-arbítrio. Isso aí é seu. A população invisível. O que é que o Manuel Filomeno nos fala? Coloquei aqui alguns itens sobre a população invisível. Esse é o material principal que eu trago para vocês e que solicito muita reflexão. Primeiro, como nós já falamos, né? Logo no início, a população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Eles gostam de carnaval. E eu falei, né? Eles não estão contentes de não ter desfile, blocos nas ruas esse ano, não. E quando tinha, disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas no campo do quê? Da droga, do álcool, do sexo, dos excessos. Telecomandadas por eles. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas
de que participavam, estimulando a beber, porque eles também precisavam beber. Ingeriam drogas junto com os encarnados do corpo físico. Se interligavam a desmandos de orgias lamentáveis de todas as ordens. E diz Manuel, uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas, brigando. E hoje nós vemos muito isso, né? Naquelas turmas de bate-bola, fantasias tão delicadas, né? Em que a pessoa se veste para atacar um outro inimigo, também vestido, travestido de bate-bola, com armas dentro da roupa. É essa a intenção que é o carnaval? Portanto, davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas, que duravam até 4 dias. Tinha gente que saía no sábado, só voltava na quarta, quando retornava, né? Com sérios problemas físicos. Sérios problemas físicos, de saúde, chegando alguns até a desencarnar. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, ou seja, em condições animalescas, verdadeiros verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, pessoal. Em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Olha, se a gente pudesse ver o que acontece realmente no carnaval, eu tenho certeza que muitos de nós teríamos sérias dificuldades na rua. É muito grave essas afirmativas que o Divaldo nos coloca pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E as consequências são terríveis, né, pessoal? São nefastas. Como eu falei, moléstias graves se instalam, doenças são potencializadas, que estavam até escondidinhas, né, dentro do teu perispírito, eles são colocados para fora como um vulcão estourando, por causa da sintonia mental. Comportamentos morais se alteram, como nós falamos, dentro do lar. E não precisa chegar o carnaval, não, dias antes, já pode ocorrer. Se você não estiver antenado com a verdade, problemas domésticos, coisas bobas podem acumular, como se fosse uma bola de neve girando, situações inesperadas em que ali é o start para que eles prejudiquem o padrão vibratório da raça, que é onde eles querem estar. Portanto, os comportamentos morais se alteram. Distúrbios afetivos surgem após ilusões que passam. Vêm as separações, as brigas, por causa de 1 ou 2 noites de carnaval. Homicídios, suicídios, paradas cardíacas por excesso de movimento. Não se alimentou direito, bebe o dia todo, 4 dias, sem parar. Exaustão de forças. Desencarne por abuso de drogas. Olha o trabalho que a gente dá para essa equipe de Bezerra, Campo de Santana. Olha o trabalho que a gente dá. Antes, durante e um pouquinho depois do carnaval. Se vocês acham que eu estou pegando pesado, aliás, aqui não tem nada de Marco Júver aqui. Se vocês acharam que era o Marco Júver pesado, vou trazer o Chico, através da opinião de Emmanuel. Olha o que é que o Chico fala, quer dizer, eu falo para o Chico. Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas semelhantes festejos, na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Quanto dinheiro se gasta?
Aí vem a área pública, né? Os homens públicos dizendo é uma fonte de renda para o Estado, do turismo, atraindo turistas. Enquanto ainda somos um planeta de provas e expiações, nós vamos ouvir muito, mas com o tempo isso vai acabar. Já estamos na segunda década do terceiro milênio, adentrando já de forma definitiva a um planeta de regeneração, e isso vai acabar. O carnaval vai acabar. Essa é uma certeza, para que possamos depois alçar novos voos para um planeta de felicidade. Mas hoje, Emmanuel deixa bem claro que todo o dinheiro, milhões e milhões de reais, poderia ser destinado a um projeto social daquele que precisa de um pão, de um cobertor, de um carinho. André Luiz, o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam da gula. Não é só no carnaval, não, hein? Final de ano, né? Festejos onde a gula se faz presente, o desregramento alimentar, as manifestações exteriores espetaculares, milhões são gastos ali. Ah, mas é fonte de renda, são turistas que nós trazemos, né? Essa é a mensagem de André Luiz, luta espírita, lá do Valdo Vieira. Bezerra. Bezerra diz assim: o carnaval é festa que ainda guarda vestígios da barbárie, daquele prismo que nós falamos de 10 mil anos antes de Cristo, que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer. Como o nosso imperativo maior é a lei de evolução, como eu falei, tudo isso um dia vai acabar. Todas essas ações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade vai desaparecer da Terra, pessoal. Bezerra já está antecipando a gente. E quem sabe essa pandemia faz com que a gente reflita em algumas outras coisas. Mas é porque na natureza tudo é devagar, pessoal. Tudo é lento, tudo é gradual. Não acontece assim de uma forma imediata, de uma hora para outra. Tudo é devagar, na hora certa, no momento certo. Mas as coisas estão acontecendo, sim. Estão, sim. A conclusão para esse trabalho que nós realizamos com muito carinho, e solicito a reflexão de vocês em cada quadro desse que nós colocamos aqui, é que a doutrina espírita ela não te impõe nada. Era isso que a gente tentava falar para a garotada. A gente não está aqui te obrigando a fazer nada. Ou então nas palestras públicas que fazíamos, né, e fazemos ainda no período de carnaval, esclarecer que o espiritismo ele mostra os caminhos, as consequências, esclarece quais são as consequências dos nossos atos, deixando para nós escolhermos estes melhores caminhos. Quem vai escolher o caminho é você. Ora, Bezerra, André Luiz, Emmanuel falou o que é importante para a gente, mas você não vai escutá-los. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas só quero lembrar o seguinte: momentos mínimos de prazer, segundos de prazer, podem te levar a séculos de sofrimento. É só isso que a doutrina te fala. Mas a decisão é tua. Você sabe até onde pode ir? Ótimo. Tomara que saiba. Porque do outro lado tem uma turminha aí te aguardando. E eles são, como eu falei, super inteligentes. Eles te acompanham, eles sabem o que te apetece.
Eles te acompanham 24 horas por dia. Sabe o que está na tua cabeça, o que você está planejando, o que você pensa, o que você sente, o que você emite. E aí você cai nas vibrações magnéticas deles, porque eles vibram como vocês. Se nós vibrássemos como Chico, como Emmanuel, perdão, como o nosso querido Eurípides, a gente ia estar acompanhado de espíritos como Emmanuel, André Luiz, espíritos como Madre Teresa, Meimei. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar a vocês, agradecendo aí por possibilitar estarmos aqui hoje com vocês nesse desafio, né, que é trabalhar a mensagem do Carnaval para o coração de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Ivaí, a todos vocês da casa do Núcleo Chico Xavier, e que em breve estaremos juntos, com certeza.